A Nelly está falando aqui, bom dia, eu sou de Mandaqui, em São Paulo. Primeiramente, parabéns, Vanessa, e aos demais pelas ótimas reflexões. Quanto ao tema cultos, concordo plenamente com o Edson. Infelizmente, vemos hoje uma terceirização da fé e alguns dirigentes se valem dessa carência. Lembrando que ainda que Cristo não era evangélico, nem espírita, católico, então penso que para ser espírita basta ser cristão na essência da palavra. Me representa. Concordo 100% com o senhor Edson. E aí, Deise, como você fica? Eu também concordo com o Edson. Concordo muito com o Edson. Eu acho, realmente, né? Tudo que o Edson falou, acrescentando um pouco mais aí do que eu falei, nós não saímos do tema, né? Nós acrescentamos, cada um vai acrescentando um pouquinho mais naquilo que é a proposta de hoje. Os grupos espíritas, né, eu achei aqui a parte que Kardec fala, na Revista Espírita 1863, ele fala assim, os grupos espíritas não são necessários. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, e agora, o que a gente vai fazer? Aí ele continua, será, né? De nós? O que será de nós? Ele continua, são apenas reuniões onde se sentem felizes por estar juntos, pessoas que pensam do mesmo modo. Prova disso que na França há mais de 600 mil espíritas, 99%, naquela época, né? 99% dos quais não fazem parte de nenhum grupo. O espiritismo se prega por si mesmo. O espiritismo agrada pela doçura, pelas consolações, pela fé no futuro, na bondade e na misericórdia de Deus. Olha aí, é uma aula, nesse parágrafo, é uma aula. Então, fala sobre as reuniões, não é necessário, mas se puder, que bom. Que bom, se puder fazer, mas tem que fazer parte de um contexto, todos lá, com uma finalidade e felizes. Se a gente vai num centro espírita apenas para... Como se fazia antigamente, saía para cultos religiosos só para ter o nome, eu vou, ou mostrar roupa, ou qualquer outra coisa assim. Precisa ver a intenção. E nisso que eu e o Edson discordamos um pouquinho, não foi nem discórdia, foi um ponto de vista a respeito dos evangélicos que se reuniram dentro do carro. Eles estão dentro do carro, eles não estão fora, né? Dentro do carro nós tomamos até vacina. Então, estão protegidos, estão com máscara. Eu vi essa reportagem, realmente. Estão com máscara e estão ouvindo. Para eles é importante isso. E que bom que eles estão tendo. E ainda tem os alimentos, né, que eles ajudaram. Isso é extremamente importante. O André Trigueiro falou e eu realmente... tenho essa ideia também. Não adianta você pregar o evangelho para aquela pessoa que está com o estômago vazio. Você tem que primeiro dar o pão. Com certeza. A fome. Agora vamos falar um pouquinho sobre a divindade. Porque agora a gente está vivendo aqui nesse plano. O estômago, neste momento, fala mais alto. É isso. Sem dúvida, Deise. Pelo Facebook, a Solange Rodrigues Silva diz, bom dia, amigos queridos, eu acabei de fazer meu evangelho no lar. Antes fiz a harmonização pela saúde. O ser humano quer ter a vida social, do ir a algum lugar, e não é sempre para buscar a Deus. Ontem fui ao centro, que frequento levar uns poucos alimentos e pagar minha contribuição. Só tinha 2 pessoas para lá receber.
voltei e assisti uma live também, ela deixou aqui a live, né, como indicação, da Elizabeth Lacerda, e já pensou aqui quanto ao amor, né, numa live também, fica a dica. Solange de Araçatuba, obrigada pela dica, isso é muito bacana, né, Edson? Então, muitas casas espíritas estão se reinventando nesse aspecto, né? Eu mesmo já fui convidado para fazer algumas, mas eu não consigo ainda, porque tem umas certas dificuldades de logística para fazer isso, né? E o Manuel Bento não está fazendo lives de palestras. O que nós estamos fazendo é continuando com os cursos. Tá? Nós conseguimos. Legal. Porque como a gente já tinha preparado bem os nossos orientadores, né, dos cursos, todos eles sabem usar tecnologia, sabem usar o PowerPoint. Então, a gente conseguiu que todas as aulas dessem sequência através aí dessa forma online que a gente está fazendo, tá? E está sendo muito bacana, os alunos estão gostando muito. Uma coisa que eu queria, inclusive, colocar, até para a gente fazer uma reflexão, é a seguinte: desde há muito tempo, lá atrás, eu já tive a ideia, ou tinha essa ideia, talvez até intuições, né? Eu falo intuições porque não foi nada claro, os espíritos não chegaram para mim e falaram, olha, faz isso, tá? Intuições. De que as casas espíritas, elas deveriam priorizar os grupos de estudos menores. Ao invés de você ter um salão, por exemplo, grande, cheio de gente para ouvir um palestrante, você talvez tenha um salão menor, né, para que desperte, para aquelas pessoas que estão chegando, despertar o interesse, porém, você conseguir criar salas menores para você ter vários grupos de estudos menores, porque é uma forma que você tem, né, de fazer as pessoas estudarem, de fato, até com as suas próprias, seus próprios exemplos, suas próprias situações de vida. Que o espiritismo, na verdade, é isso, é você colocar as coisas do dia a dia das pessoas dentro da ótica espírita. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, no Manuel Bento, fazer isso. A gente tem um salão, tudo bem, cabe lá 200 e poucas pessoas, porém nós temos 8 salas de aula. Então, com 8 grupos diferentes a cada período, né, se reunindo para estudar a doutrina. E ele vai mais ou menos de encontro ao que o Kardec tinha de ideia de sociedades espíritas. Se você pega o Livro dos Médiuns, lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, tem das reuniões e das sociedades espíritas. O Kardec deixa bem claro ali que o ideal é que não tivessem grandes reuniões e grandes casas, quer dizer. Então, você pode até ter uma grande casa, porém você pode ter essa grande casa com grupos distintos, né? Vários grupos fazendo seus estudos. Então, nesse aspecto, acho que a gente conseguiu meio que equilibrar essa ideia, né? Porque o que acaba acontecendo quando você cria o hábito das pessoas irem no salão, por exemplo, ouvir a palestra, tomar um passe? É o culto. Então, é o culto exterior, quando, na verdade, a gente tem que fazer o trabalho interior. Então, o trabalho interior a gente consegue em grupos menores. Com certeza. Não quero dizer que a pessoa... não estou querendo dizer que a pessoa que vá num culto, ela não consiga fazer isso. Sim. Só que você, na verdade, acaba criando o hábito da pessoa daquela busca exterior, quando, na verdade, você tem que buscar o interior. Exatamente.